Oi, pessoal. Nossa conversa agora em direito constitucional é sobre as funções essenciais da Justiça, que estão previstas na Constituição Federal em seus artigos 127 ao artigo 135. A primeira observação que a gente faz acerca das funções essenciais da Justiça é que são aquelas atividades profissionais indispensáveis à prestação jurisdicional, aquelas atividades profissionais que provocam o Poder Judiciário, ou seja, o Estado juiz, para dizer o direito naquele caso concreto, para solucionar litígios. Então, a Constituição Federal, ela elencou 4 grupos de funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública. A primeira dessas funções essenciais, elas estão ali previstas nos artigos 127 ao artigo 130A da Constituição Federal. Diz lá que o Ministério Público é uma função essencial e instituição essencial à tutela jurisdicional. Então, percebe, tanto uma função quanto uma instituição. É o advogado da sociedade, é aquele que atua como parquet, como custos legis, fiscalizando o cumprimento da lei, fiscalizando a efetividade do processo judicial e atuando em prol daqueles que necessitam dessa interferência em busca da justiça. É interessante observar que o Constituinte, ele potencializou o alcance e força do Ministério Público. Havia uma discussão anterior, o Constituinte, em 88, se o Ministério Público deveria vir como um quarto poder. A opção do Constituinte, em 1988, foi dizer que o Ministério Público ele não se subordina a nenhum dos 3 poderes. O Ministério Público não está limitado a distrito a nenhuma das atuações, tanto do Executivo como do Legislativo e do Judiciário. A opção do Constituinte foi trazer mais força à atuação do Ministério Público, e ele age em prol do regime democrático, da defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos direitos individuais indisponíveis. O artigo 127 da Constituição, ele traz em seu parágrafo 1º os princípios institucionais do Ministério Público. O primeiro princípio trazido aí no artigo 127 é a unidade. Os membros do Ministério Público integram um só órgão com uma direção geral do seu procurador-geral. Então, nós temos os ministérios públicos nos estados, e aí aquele que fez um concurso público, por exemplo, ao Ministério Público do Estado de Goiás, não vai atuar no Estado Federado do Mato Grosso. Então, ele pertence ao seu órgão, e cada órgão do Ministério Público possui o seu procurador-geral. Indivisibilidade é o segundo princípio. Indivisibilidade quer dizer que quem atua no processo não é um membro do Ministério Público, mas o órgão do Ministério Público. Então, pode-se substituir membros do Ministério Público, pode-se substituir por diversas funções, por alguma promoção, por uma outra alocação daquele membro do Ministério Público, ou porque aquele membro não está atuando da melhor forma. Enfim, o procurador-geral e o seu comando administrativo, ele vai definir quem atua no Ministério Público, quem atua como Ministério Público naquele processo. Mas quem atua não é o membro, quem atua é o órgão. E por fim, independência funcional. Quer dizer que o Ministério Público ele está limitado à lei. Então, supondo que eu seja membro do Ministério Público e entenda que a minha atuação deve ser da forma X, atendendo aos princípios constitucionais, ao regramento constitucional, ao que a lei prevê e a probidade, a ética, eu não preciso mudar a minha opinião, mesmo que o meu procurador me oriente de forma diferente. Ele pode me substituir, mas eu não preciso mudar o meu convencimento. Então, o princípio da independência funcional é um princípio que fortalece a ética do membro do Ministério Público, a sua atuação livre, democrática. No artigo 2º
no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição, diz que o Ministério Público possui autonomia funcional, administrativa e financeira. Nós já sabemos que existe a administração pública nos 3 poderes e existe a administração pública também no Ministério Público. Então, ele pode propor a sua proposta orçamentária, trazer a sua proposta orçamentária por meio de seus procuradores gerais, ele pode oferecer formalmente projetos de lei, e quem administra o Ministério Público é o próprio Ministério Público, que quem prevê as regras de promoção, promoção de seus funcionários, afastamento por licença, enfim, quem cuida dos servidores do Ministério Público, quem cuida dos parquês do Ministério Público é o próprio Ministério Público, isso trazido como uma autonomia prevista no artigo 127, parágrafo 2º, e isso potencializa o Ministério Público. No artigo 128 da Constituição, aí nós temos a organização do Ministério Público. O Ministério Público, ele se divide em MPU, Ministério Público da União, e MPE, Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele é composto pelo MPF, Ministério Público Federal, MPT, Ministério Público do Trabalho, MPM, Ministério Público Militar, e MP do Distrito Federal e territórios. Então, nós temos essas 4 subdivisões dentro do MPU, dentro do Ministério Público da União. E cada Estado-membro tem o seu próprio Ministério Público. Eu coloquei no material de apoio para vocês, e penso que vai ajudar, a organização e o nome das carreiras do Ministério Público, e eu peço que vocês estudem esse material, que já está disponível tanto na plataforma Teams, como também no site docente da PUC Goiás. A carreira inicial do MPF, do Ministério Público Federal, é procurador da República e não procurador federal. E aí a dica que eu dou é que, como ele é defensor da sociedade, ele é um instrumento democrático, então res pública, coisa pública. Então a gente grava essa regrinha, esse macetezinho. O membro do MPF é procurador da República e não procurador federal. O membro do MPT, ele ingressa na carreira como procurador do trabalho. O membro do MPM, ele integra a carreira como promotor de justiça militar, e aí quando promovido a um outro grau, ele ganha a nomenclatura de procurador de justiça militar. E o MP do Distrito Federal, ele ingressa na carreira como procurador, aliás, como promotor de justiça do Distrito Federal e territórios, e quando ele é promovido à atuação em 2º grau de jurisdição, é que ele muda a nomenclatura para procurador. Então perceba que no Ministério Público nós temos essas 2 nomenclaturas na carreira inicial: procurador e promotor. Então, promotor de justiça no Distrito Federal, mas procurador da República quando atua junto à Justiça Federal. Então, essa é uma dica que eu dou. Memorizem essas carreiras iniciais, porque quando eu digo que alguém teve contato com um procurador, eu posso estar tanto indicando um membro do Ministério Público de 1º grau, ou de 2º grau, como também um advogado público, como nós veremos adiante. Então, por agora, a gente para por aqui e a gente segue falando sobre o Ministério Público. Muito obrigado e até daqui a pouco.